Olá, você assiste a partir de agora a reunião da Comissão Mista Permanente de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e Participação Legislativa Popular. Confira mais informações sobre a pauta da reunião no portal do Parlamento Gaúcho em Agenda das Comissões. Você pode acompanhar as notícias sobre as atividades do Legislativo em nossos portais e redes sociais. Havendo quórum regimental, declaro aberta essa reunião ordinária híbrida com a presença dos deputados Adolfo Brito, Joel William e online o doutor deputado Tiago Duarte. Não há atas a serem aprovadas, nem leitura do expediente ou conhecimento de matéria de alçada da comissão. Passamos ao período da ordem do dia, fazendo verificação de quórum dos deputados. Deputado Adolfo Brito. Presente, presidente. Deputado Ayrton Artos. Deputada Bruna Rodrigues. Deputado Cláudio Tatti. Deputado Tiago Duarte. Deputado Joel William. Presente, presidente. Deputado Tiago. Deputado Matheus Gomes. Deputado Miguel Rosseto. Bom dia, presidente. Bom dia, deputado Miguel Rosseto. Deputado Pedro Pereira. Deputado Tiago Simon. Presente, presidente. Deputado Aldeci Oliveira. Presente 5 deputados, não há quórum para deliberar. Passamos aos assuntos gerais. Hoje contamos com a presença de Fabiano Falcão, proprietário de uma agência de viagem com matriz em Santa Cruz do Sul e integrante da Associação Profissão Agente, expondo uma situação com a operadora Viagens Promo de São Paulo, que não tem honrado os contratos, a exemplo do caso da empresa 123 Milhas. Contamos com a presença também do senhor Cláudio Pires Ferreira, presidente do Fórum das Entidades Civis de Defesa do Consumidor e do Movimento Edi Mussoi, de Defesa do Consumidor. Presente também a senhora Fanny, da UNAV, União Nacional das Agências de Viagem. Presidente, eu gostaria apenas, tendo em vista compromisso já delineado há mais tempo, de que, ao final dessa reunião, pudesse ser passado para os deputados, no meu caso, para que a gente possa ter conhecimento do conteúdo do que for estabelecido hoje aqui. Pode ser, presidente? Com certeza, deputado Adolfo Brito, vamos fazê-lo. Obrigado. Senhor Cláudio Pires Ferreira, o senhor tem a palavra. Bom dia, presidente. Em seu nome, saúdo os demais deputados dessa comissão. Agradeço a oportunidade. Eu queria apenas fazer um destaque, informar essa comissão que no dia de ontem, o Fórum Nacional das Entidades Civis de Defesa do Consumidor ingressou com uma ação civil pública na Justiça Federal aqui de Porto Alegre, contra a União Federal, contra o INSS, contra várias associações e sindicatos, onde a gente pede o arresto dessas entidades privadas, 6,3 bilhões para ressarcir os consumidores segurados, onde a gente pede também a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, e, além disso, a gente pede também a condenação solidária, inclusive da União e do INSS, em danos morais coletivos de R$1 bilhão. Essa ação visa tentar ressarcir, né, os consumidores, os segurados lesados, né, porque nos parece que esses sindicatos, essas associações, elas estão tentando se furtar ao cumprimento das suas responsabilidades, porque quem auferiu esses descontos indevidos foram essas entidades. E para nós, enquanto associação, é extremamente importante que essas associações sejam condenadas, né? Então, a nossa expectativa é que a primeira vara federal aqui de Porto Alegre, ainda no dia de hoje, defira esse arresto, porque é muito fácil empurrar a conta para a União pagar, e a União pagando, todos nós pagamos. Eu acho que está na hora, presidente e demais deputados, da gente começar a responsabilizar, a começar por algumas entidades públicas, entidades privadas, né,
para que eles possam responder com seu patrimônio, ressarcindo esses segurados. E também quero manifestar desde logo o apoio aqui dessa situação. Eu andei conversando alguma vez com o Fabiano também. A gente também fica muito preocupada no sentido de que a situação da 123 milhas está se repetindo. 123 milhas, a URB, agora a Viagens Promo. Então, a gente está em contato com a Secretaria Nacional do Consumidor para que a gente possa encaminhar. A gente tem que isso aí passa por uma regulamentação, né? E também a gente fez uma provocação também, não só essa comissão, como também a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Federal, para que a gente possa também lá debater uma audiência pública sobre esse tema. Era isso, presidente, fico à disposição. Obrigado. Obrigado, presidente Cláudio. Os senhores pensaram numa ação criminal também? A gente pretende fazer uma representação ao Ministério Público Federal, né, porque há, claramente, no nosso modo de ver, um estelionato, né? A gente tem, e até vou compartilhar com a comissão, a gente tem não só o relatório da CGU, governo, né, Estado, onde reconhece essas falhas, onde reconhece a falha do INE, e mais acórdão 1115 de 2024 do Tribunal de Contas da União, onde também é claramente a indicação de que houve, o poder público da União falhou, né, porque flexibilizaram, né, havia uma instrução normativa da presidência do INSS de 2022 que tinha algumas disposições mais rígidas. Tu precisava comprovar a autorização, tu precisava comprovar a filiação daquele segurado. E em 2024 foi feita uma nova normativa da presidência do INSS, acabando com toda essa situação. Ou seja, fomentou, no nosso modo de ver, fomentou e estimulou a continuidade dessas práticas que também são, além de consumo, criminosas. Era isso, presidente. Por sugestão, né, pela experiência profissional que nós temos, existem várias medidas cautelares na esfera criminal que muitas das vezes são mais rápidas e as decisões são mais céleres por parte da Justiça Criminal do que da Justiça Comum Federal. Só como sugestão, ingressar também com uma ação criminal, pedindo essa mesma penhora, sequestro dos bens, eventualmente até a instalação de um inquérito policial aqui no Rio Grande do Sul por parte da Polícia Federal, para que apure as responsabilidades aqui no Rio Grande do Sul, porque tem uma entidade que atuava aqui no Rio Grande do Sul, e cabe, inclusive, as medidas judiciais contra elas também, criminalmente falando. Deputado Joelson, quer fazer uso da palavra? Tá. Passo a palavra, então, ao Fabiano. Obrigado pela sua presença aqui, Fabiano. E a palavra está à sua disposição. Obrigado ao povo do Rio Grande do Sul, obrigado a essa casa aqui, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo as comemorações dos seus 190 anos. É de suma importância, inclusive convido ao povo gaúcho a vir aqui, a participar de tudo que ocorre, porque aqui literalmente é a casa do povo, é aquela que vocês devem, né, estar a par de todas as situações que a gente vive no nosso cotidiano e pode também avançar como esses assuntos que estamos trazendo a partir de agora. Obrigado, delegado Zucco, obrigado a todos que estão presentes, doutor Cláudio, obrigado à ABAV, UNAV, que se fizeram presente também nesse momento aqui, de suma importância para a gente discutir mais uma situação adversa que o turismo está enfrentando. Como bem falou o doutor Cláudio e também já foi explanado sobre esse assunto da 123 milhas, da URB, de situações de calote no nosso país, estamos vendo a história se repetir através agora da Viagens Promo. Quem é a Viagens Promo? É uma empresa nova, que nasceu lá, nova comparada aos demais aí no cenário nacional dos players do turismo. Nasceu em 2019 e, nesse período para cá, principalmente durante a pandemia, ela cresceu significativamente. Tanto que ela ganhou destaque, estava entre os 3 principais concorrentes de operadoras de turismo no Brasil, como CVC e Azul Viagens. Então, figurava entre esses 3 e foi dando condições também às agências como a minha, lá de Santa Cruz do Sul e Passo Fundo, e mais de 200 agências aqui no Rio Grande do Sul que hoje estão sofrendo esse calote, o impacto financeiro, né, da falta de responsabilidade por parte
da Viagens Promo. A Viagens Promo deixou de honrar seus compromissos, a gente começou a notar algumas situações específicas durante o mês de fevereiro e se intensificou em março. E, a partir daí, o caos se instaurou no nosso país. Como exemplo aqui do Rio Grande do Sul, cadastradas mais de 300 agências, em operação vendendo 200, dessas 200 aí, cada uma com seu impacto financeiro, na minha, R$500 mil. Então, a gente tem que se virar literalmente nos 30 para poder honrar com esses compromissos e não deixar os nossos clientes no chão. E aí que está o problema. A Viagens Promo, sabendo dessa complexidade, deixou as agências, seus fiéis parceiros, à mercê da própria sorte. Por quê? As agências, por si só, iam buscar soluções para não comprometer os seus consumidores, os clientes finais. Nós, enquanto clientes, somos também clientes intermediários nesse processo todo. Uma operadora de viagem é responsável por gerir toda a parte de negociação com os demais fornecedores desta cadeia, que são companhias aéreas, hotéis, serviços. E nós, enquanto clientes intermediários, os responsáveis por vender esses pacotes disponibilizados através dos seus portais. Portais que servem para a gente fazer pesquisa, muitos desses portais também são habilitados por outras plataformas. Dentro desse contexto também a gente tem não só a parte hoteleira, temos os brokers, que são os intermediários dos hotéis. Isso significa, eu compro da Viagens Promo, vendo um pacote, cliente chega na minha empresa, orço um pacote para ele, fechamos ali, todo o pagamento é feito hoje de forma segura, diferentemente do passado, que tínhamos que receber, inclusive, até fotos de cartão de crédito, isso já não se vê mais, né, até em função da LGPD. O cliente chega lá, a gente compra, emite, manda o link, é tudo feito de forma, de uma lisura tamanha, tanto que o cliente, ele mesmo coloca as informações, seja para boleto, seja para cartão de crédito. Então, a partir daí é feito o negócio. E nós ficamos no compromisso de liberar a documentação de viagem para esses clientes. Pois bem, a Viagens Promo, a partir daí, a gente notou que esses documentos após a venda não estavam sendo liberados, o que nos causou estranheza. Veio a desculpa que era um problema de habilitação do sistema com a Gol, para depois, em março, a gente verificar, tanto é que os colegas estão aqui e sabem muito bem disso que eu estou falando, que a Gol cancelou seus fretamentos lá em Belo Horizonte, principalmente lá, que tinha maior fluxo desses fretamentos para o Nordeste. Cancelou, Falcão, os da Viagens Promo, é isso? A Gol cancelou os fretamentos firmados com a Viagens Promo, okay, devido a falta de pagamento. A falta de pagamento, deixando também milhares de clientes mineiros, principalmente, porque aquele mercado é bem significativo, e eles trabalharam também de uma forma bem intensa lá no chão. Aqui no Rio Grande do Sul, nós não tivemos fretamentos, mas tivemos esse impacto nessas agências, nessas mais de 200 agências que estavam, pelo menos, porque a Viagens Promo, pelo menos uma coisa significativa, que ela não está mais vendendo. Ao contrário da 123 Milhas e Urb, que continuou vendendo os seus serviços, mesmo não honrando com os pagamentos. Uma pergunta, Fabiano, eu pergunto para compreender melhor. Esses pagamentos, quando a pessoa compra pelas agências, era feito direto para a Viagens Promo. O pagamento era feito para a agência? Era feito através de um sistema direto para a Viagens Promo, tá, com os seus intermediários. Isto é, okay, se faz via boleto, é um contrato com o banco. Ok. E a partir daí... Mas o pagamento vai para eles. Vai para eles. Então, claro, a agência tem o seu valor correspondente ao serviço, enfim, mas vai para eles direto. Isso, vai direto. E aí, nesse caso, eles não... Aí começou a não honrar com as viagens marcadas, é isso? Isso. Eles provavelmente receberam esses valores. Até porque o contrato firmado entre instituição bancária e operadora foi feito, foi honrado. Agora, se esses pagamentos
eram feitos mensais conforme também as parcelas, nós não temos acesso a isso. É importante que a gente também, de uma certa forma, investigue, porque hoje nós tivemos uma situação que ocorreu lá na audiência de Brasília. Inclusive, eu quero mais uma vez agradecer ao deputado distrital Thiago Manzoni, lá de Brasília, que abriu esse espaço para a discussão a nível nacional. Naquela primeira audiência, durante a audiência, a Viagens Promo emitiu um comunicado para a imprensa do turismo especializada, onde liberaria as cartas dos desacordos comerciais para enviar aos bancos. Então, nós já tivemos, de uma certa forma, se foi estratégico ou não da parte da Viagens Promo, pelo menos a gente teve algum avanço ali naquela primeira discussão que foi no dia 11 do mês de abril. Só que, a partir daí, também, para nossa surpresa, essas cartas assinadas pelo senhor Renato Kido, proprietário da Viagens Promo, que inclusive a gente está procurando, a gente quer saber do paradeiro dele, porque ele tem que dar explicações para essas mais de 5.000 agências no nosso país. É necessário, seja ele ou seja a Ablau Advocacia, que foi contratada para prestar assessoria jurídica, que sequer está dando um acompanhamento digno, tanto que colegas aí estão recebendo negativas dizendo que, até compartilhei com o Dr. Cláudio, onde eles devem as discussões sobre reembolsos, porque não é só os financiamentos, são os reembolsos também das entradas, que os clientes também querem os seus reembolsos. Obviamente, de todo o pagamento, existe a parte da comissão da agência que foi prestado o serviço. Esse serviço, independente da entrega, né, é direito da agência reter. Né? Isso é uma parte também bem importante a gente frisar, porque o cliente, obviamente, ele quer todo o seu valor de um serviço que não foi honrado. Porém, assim como demais profissionais, seja da advocacia, da medicina, todos recebem pelo seu serviço. Onde corre esse processo, Falcão? Como? Onde corre o processo contra a Promo? A maioria deles em São Paulo. Tem aqui no Rio Grande do Sul também? Temos alguns casos na Serra Gaúcha, alguns de Porto Alegre. Inclusive, também quero agradecer... Contra as agências ou contra a Promo? Contra a Promo. Contra a Promo. Por parte das agências. O que as agências hoje estão fazendo para poder minimizar esses impactos? Estão vendendo seus bens, contraindo financiamentos... Para honrar com os clientes. Para honrar com os clientes. Porque antes da 123 milhas, o problema era com os clientes. Inclusive, esses clientes, a maioria deles não recebeu absolutamente nada até o dia de hoje. E o caso das agências, como somos intermediários e como nós também somos profissionais em que honramos a nossa profissão e também o nome dos nossos CPFs e dos nossos CNPJs, a gente, obviamente, não vamos deixar os clientes na mão. Por isso que cada agência está se virando como pode, só que o caos se instaurou. Foi liberada essa carta durante a primeira audiência em Brasília. Ela tem funcionado em partes. Inclusive, eu quero deixar aqui uma reclamação pública para a gente de esclarecimento por parte dos bancos Bradesco, Santander, Banco do Brasil e Sicredi, que estão dificultando a finalização desse processo para o reembolso. Inclusive, essa semana, para nossa surpresa, tivemos caso em que foi feito o desacordo, banco, apesar de moroso esse processo, o banco fez o desacordo, cancelou as parcelas futuras, não disse como faria o reembolso do que já foi pago e, por sua vez, alegaram que não conseguiram contato de pagamento posterior com a Viagens Promo e resolveram voltar com o pagamento, cobrar do cliente como se ele estivesse comprando uma viagem de novo. Então, até que ponto isso, doutor Cláudio, é possível estar ocorrendo, né, deles cobrarem novamente? Então, a gente está vivendo novamente um caos onde as agências não têm mais paz, não se consegue mais vender, a economia que se gera através dessas agências no nosso estado é gigantesca. Para entendermos em termos de número, mensais aí das vendas da Viagens Promo, dessas 200 e poucas agências operantes, em torno de mais ou menos 6 a 7 milhões.
mensais aí a nível nacional, 50, 60 milhões, para uma empresa nova no mercado, de 6, 7 anos aí, é bastante coisa. Então, nós necessitamos que tanto os bancos, quanto a própria empresa e sua assessoria contratada, esclareça para nós o que vai ser feito. A gente não admite que novamente se repita a história, como foi feito no caso da 123 Milhas, em que lavaram as mãos e ficamos, mais uma vez, à mercê da própria sorte. Então, a minha atenção também nesse momento é para o esclarecimento dos bancos, porque eles firmaram acordos, eles também são solidários nessa cadeia. Falando em responsabilidade solidária, nós também somos, e de forma alguma queremos se eximir dessa tal responsabilidade, mas dentro dos limites justos, daquilo que realmente nos compete. O que está acontecendo fora a situação bancos, nos demais serviços? Viagens Promo, em algumas situações, honrou os aéreos. Outras, como o caso da Gol, não, devido ao desacordo aí entre as duas empresas. A dor de cabeça maior hoje para as agências de viagens são os hotéis, os maiores vilões dessa história. Por quê? Eles não estão se comprometendo também com a sua parte devida. Inclusive, nós convidamos a BIH para participar dessa reunião aqui e discutirmos. Não sei o motivo que não aparecem, foi solicitado lá em Brasília, foi solicitado agora, semana passada, no dia 29, em Belo Horizonte, estivemos presentes também lá. Mais uma vez, obrigado aí ao deputado professor Cleito, do PV de Minas Gerais, que abriu esse espaço lá na capital mineira. E lá a gente teve também, novamente, esse embate entre a situação da BIH. Por que não está presente? Por que não se abre para o diálogo? É exatamente isso. Se hoje temos representantes aqui da ABAV e da UNAV, suponho eu que eles querem também esse diálogo para a gente avançar e crescer, né, nessa discussão e tornar viável o que é necessário para que novas situações, novos calotes não ocorram no nosso país. Então, a situação dos hotéis é muito complicada. Eu mesmo, quarta-feira, segunda-feira entrei em contato com um hotel em Curitiba, de uma única diária, R$200, um exemplo até bem simplório. O hotel simplesmente disse: nós recebemos um cartão virtual, nós vamos tentar pagar um dia antes do check-in da cliente. Caso isso não ocorra, a gente cancela a reserva. Mas simplesmente lavaram as mãos. Um hotel de rede. Isso é um exemplo, R$200 a diária. Mas não nos apresentaram soluções. Não, olha, a gente não consegue. Foi o que falamos lá em Brasília. Nós não queremos tarifa net. Nós queremos, né, que dividam os custos. Porque se a agência de viagens é tão responsária nesse contexto todo, ela também deve dividir esses custos juntamente com a parte hoteleira. É uma questão de conversa amigável aí para a gente construir essas pontes que precisamos avançar. Então, eu não recebi o retorno positivo da parte do hotel, de uma diária irrisória. Tanto que eu tive que contatar novamente, a gerência do hotel fez corpo mole, e assim tem sido em diversos hotéis. Temos situações de clientes que ingressam nas redes hoteleiras e são impedidos, ou nos seus check-outs, conforme o acordo entre Viagens Promo e hotéis, são surpreendidos em ter que pagar uma conta gigantesca. Esse mesmo hotel em Curitiba, de uma diária de R$200, queria nos cobrar R$1.900. Sabe? O oportunismo também nasce nesse tempo. Mas por que a BIH também não se abre para o diálogo? É necessário. A gente sabe muito bem que muitas redes, até aquelas pequenas, estão sofrendo esse impacto. Não estão ganhando nada com isso. Estão no prejuízo também, como as agências de viagens. Mas esse acordo não foi firmado entre agência e hotel. O compromisso é entre Viagens Promo, operadora e hotel.
seja através dos seus brokers. Brokers são intermediários que habilitam, né, dentro de uma plataforma ali, a negociação. Temos alguns casos a nível também internacional, que é mais difícil a conversação, porque daí envolve uma tratativa diferenciada, né? A nível nacional é mais fácil da gente contatar, negociar, mas os hotéis não estão sendo parceiros, gente. Os hotéis realmente estão sendo os vilões dessa história, e nós precisamos que esse diálogo avance com as suas lideranças, seja também dos PROCONs, né? Obrigado também aí a Márcia Moro, que deve estar nos assistindo nesse momento, né? A gente conversou bastante sobre isso, né? O PROCON, obviamente, ele é da parte do consumidor, mas nós, enquanto defensores desse consumidor, precisamos conversar com as entidades, né? E abrir esses espaços para que algum denominador comum, para chegarmos a algum denominador comum nesse contexto todo. É necessário. Tem o número de gaúchos lesados pela promo? Em número de CPFs. em termos de número de CPFs, não. Quantos gaúchos foram lesados? Gaúchos não. Exatamente, esse número não tem para lhe passar. É um dado também que a gente solicitou. Né? É um pouco mais complexo adentrarmos nesses números, pois as agências que detêm essas informações, nem todas conseguem nos passar detalhadamente. Um exemplo, só a sua agência, Fabiano. Quantos clientes... 88 contratos. Só no teu caso. Desses 88 contratos, aí vamos colocar aqui, né? Seria o dobro, às vezes o triplo, porque temos famílias com crianças, né? Mas vamos considerar aí que cada contrato seja um casal. Então aí é o dobro, né? 88 contratos. E nenhum desses aí, todos foram cancelados? Sim. Algumas partes dos hotéis, a gente também tem que trazer isso bem claro para como o tu público. tem procedido, Fabiano, com o cliente que chega lá? Como tu acaba... Porque isso... Muitos contratos nós temos que honrar, outros contratos nós temos que negociar com os clientes, aí vem a situação dos cancelamentos através das cartas. Algumas cartas estão sendo assinadas pelo senhor Renato Kido, supõe-se que ele está no Brasil, é uma dúvida, né? Ele precisa aparecer. Alguns dizem, mas eu não preciso do Renato Kido, tem que se resolver a âmbito judicial. Ok, mas a liderança da empresa, sendo que ele, a partir do mês de outubro do ano passado, rompeu a sociedade com o senhor Renato Alves, que hoje está na CVC, né? Claro, diante de toda essa situação que foi gerada e também desmembramento das sociedades, também temos o caso da separação da sua esposa, no mês de novembro, precisa ser investigado. Outra situação também que a gente traz aqui e que pouco foi debatido, da situação da fatura IPAG, que eles, embora entrando em contato com os meios do turismo, aí, da parte da mídia do turismo, explicaram que não tem nada a ver com a Viagens Promo. O que é a fatura IPAG? Na verdade, é uma empresa aí que concede créditos, né, de recebíveis e tal, e eles, a princípio, informam que não tem nenhum vínculo com a Viagens Promo. Foi sugerido um FDIC, né, que é um fundo de investimento, aí no mês de... Foi falado muito isso a partir da metade do ano passado, e intensificado durante a Festures aqui em novembro, tanto que eu estive pessoalmente com o senhor Renato Kido e o Onishi, que era o diretor nacional de vendas. A gente, inclusive, tem materiais gravados com eles, explicando as estratégias de vendas. Nós estivemos lá recebendo prêmios, uma das empresas que mais vendeu no Rio Grande do Sul. Conosco, a meta dada é meta cumprida. Então, todas as agências que se comprometeram, que estão com esses rombos aí, não só a nossa, né? Temos aí a colega de Minas Gerais que expôs a sua situação, R$680 mil, em que ela teve que vender o carro, está vendendo o outro carro que é do esposo, uma outra operadora para poder operar pediu a matrícula do apartamento, mas diz que era muito baratinho perante a dívida que ela tinha, e assim a gente vai continuar explanando muitos casos de situações que beiram o desespero dos colegas, né? Eu também trago aqui um requerimento da data do dia 14 de abril, isso foi conversado antes, mas foi encaminhado nessa data, pelo deputado Giovanni Cherini, deputado federal, em que foi um requerimento
Deputado Tiago está online, o senhor quer se manifestar? Presidente, só rapidamente eu queria registrar minha presença e dizer que estou escutando aqui atentamente ao relato do nosso convidado. Obrigado, parabéns pela audiência, presidente. O deputado Giovanni Cherini encaminhou um requerimento ao Ministério do Turismo, em que, nesses termos aqui expostos, estão a adoção de medidas emergenciais e estruturantes para o enfrentamento dessa crise no setor do turismo, gerada pela suspensão das atividades da operadora Viagens Promo. E segue, né, inclusive esse conteúdo aqui a gente já disponibilizou na nossa página oficial dessa nova associação. Nós tivemos que criar essa associação justamente para atender a demanda desassistida dos colegas, né? Temos outras associações que também dão apoio, como o caso também da BAV, cada uma, né, dentro do seu escopo, e a gente está aqui para somar nesse contexto todo. Porém, esse requerimento aqui foi encaminhado no dia 14, estamos a quase, hoje é dia 7, quase um mês, já está nas mãos do ministro Sabino, porém o Ministério do Turismo sequer respondeu. Inclusive, através dos nossos colegas, entramos em contato com o próprio Ministério do Turismo para saber que posição eles têm em relação a isso. Porque já que estamos à frente desse novo projeto, obviamente a gente está cobrando respostas. O Ministério do Turismo, por sua vez, respondeu que a empresa está regular e que não tem como interferir em demais situações das negociações da mesma. Sendo que o caos está instaurado aí a nível nacional, prejuízos milionários, estou citando do meu 500 mil, da colega lá de Minas 680, ontem à noite conversando com mais uma colega 700 e alguma coisa, né? Varia muito isso. No Rio Grande do Sul, principalmente na Serra, nós temos inúmeros casos, né? O colega aqui, o Moacir, obrigado aí, ele não foi afetado, que está aqui na plateia, ele não foi afetado, porém está aqui se solidarizando. E é isso que a gente precisa, de união, não só da parte política, como também da parte dos colegas. Temos muitos colegas lavando as mãos para situações assim. Hoje é Viagens Promo, amanhã será o quê? Se isso não for combatido agora, com a força da lei, o que é necessário, seja através de uma ação civil pública, seja através de outros mecanismos que a política pode nos conceder, nós vamos continuar vivenciando, de tempos em tempos, histórias como essa. Citei lá em Minas Gerais, em que, praticamente, nesses últimos 10 anos, 10 empresas aí foram para o saco. Uma praticamente por ano. Quantas mais estamos esperando que aconteça? Quando a gente cobrou em relação às operadoras de viagem, maior transparência e uma fiscalização em relação às suas operações, né, a gente não está desconfiando de ninguém. A gente está solicitando que seja aberto, tanto que, imediatamente, elas criaram portais de transparência para expor as suas situações, se estão regulares, o que estão devendo no nosso país. Temos colegas de operadoras grandes aqui também em Porto Alegre, são muito importantes nesse cenário do turismo, em que eles abriram esses portais justamente para isso. Mas, ainda assim, a gente não sabe exatamente como essas empresas estão. Temos relatos até que a Azul Viagens não anda bem das pernas. O presidente da Azul Viagens expôs que estava tudo bem, mas temos muitos cancelamentos também por parte da Azul Viagens, que não é o caso aqui, mas temos alguns relatos. Então, situações correlatas que vão se somando ao caso da Viagens Promo. Também, nesse contexto todo, a gente levantou uma petição pública. Tenho aqui 1.249 até ontem à noite, quando eu consegui imprimir. Essas assinaturas são de inúmeros colegas do nosso país, né, que estão sofrendo, mas são muito mais. Nós precisamos crescer muito mais. É necessário essa união. Eu torno a fazer um apelo aqui a nível nacional. Estamos falando do Rio Grande do Sul, de uma casa séria,
de um local que abre espaço para discussões, né? Inclusive, no âmbito jurídico, nós temos muitas decisões favoráveis que vêm do Rio Grande do Sul. Então, o Rio Grande do Sul é um estado muito pioneiro. É um estado, é a nossa casa, quem nos gerou. Somos daqui. Quero agradecer, falando em Somos daqui também, mais uma vez, agradecer, porque se eu estou aqui hoje, eu devo a uma pessoa que, inclusive, coincidentemente, é minha conterrânea, é o meu conterrâneo, deputado Frederico Antunes, lá de Uruguaiana, que também é um ferrenho aí no nosso cenário do turismo, viabilizou os free shops lá na fronteira, é envolvido também com a aviação regional, trazendo cada vez mais, né, esse investimento para o nosso estado. Obrigado, Frederico, né? Tu é o cara e a gente vai continuar crescendo, a gente vai continuar avançando nessas discussões e nesse apoio que precisamos. Só que essas 1.249 assinaturas é muito pouco. A gente está aqui, inclusive, novamente, eu reforço isso. Estamos aqui com colegas de associações, um colega que não está com problema na Viagens Promo, mas se solidarizou, e os demais. Temos muitos colegas de Porto Alegre, região metropolitana, Serra Gaúcha, obviamente cada um com seus compromissos, mas é importante se fazermos presentes em momentos como esse. Fabiano, nós vamos sugerir, então, uma audiência pública aqui na comissão. Maravilha. Tá? Nós não temos quórum hoje para deliberar sobre esse assunto, mas nós vamos pegar esses documentos que está nos trazendo e solicitar uma audiência pública para a comissão aqui. O deputado Joel, está de acordo, deputado? De acordo, de acordo. O deputado Tiago está nos ouvindo ainda? Não, já saiu. Porque nós podemos convidar, né, delegado? Podemos convidar todas as partes, né? E aí, em algo institucionalizado aqui, com um convite oficial da casa, acho que aí podemos avançar. Vamos botar em discussão, então, na próxima reunião, Fabiano, uma solicitação de uma audiência pública aqui na comissão e convidar todas as partes para estarem presentes, e aí o senhor certamente será convidado também. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente reunião ordinária, convidando a todos para a próxima reunião no horário regimental. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, 190 anos.